E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte e hoje, obviamente, para comentar de novo sobre o mercado da bola, né? O mercadão que está bem agitado, bem não, né? Agora deu uma acalmada, mas na última semana foi, não digo que foi tumultuado, mas teve muita coisa legal. A gente teve um Flamengo aí que assustou um pouquinho, cara. Assim, foi meio que o Palmeiras de 2017, né? Um time bem agressivo no mercado, bem agressivo mesmo. Quando eu falo bem agressivo, não é forma de dizer não. Os caras foram para cima mesmo, né? O Flamengo adotou uma postura que é o que eu falei, me lembrou o Palmeiras de 2017, né? Uma postura de um time que investe muito pesado, né? Que investiu muito pesado, acreditando, obviamente, num sonho, né? Num sonho de voltar a conquistar títulos. Então, claro, se isso vai se reverter em títulos de fato, isso a gente não sabe. Isso só o tempo vai dizer, né? Tanto que o Palmeiras mesmo em 2017 não ganhou nada, né? Foi o time que mais contratou, fez um grande investimento, né? Tinha trazido o Borja, que era a maior contratação do Palmeiras, e, e não ganhou nada naquele ano. Então talvez esse ano para o Flamengo pode ser que aconteça a mesma coisa, não é nem torcendo contra, nem zicando, é porque existe você trazer um super elenco, né? Você super inflar o seu elenco, ainda mais com um time que não está acostumado com isso, isso traz consequências, né? E o Palmeiras sentiu isso, né? E esse ano foi o ano que o Palmeiras soube lidar com isso, né? De ter mais de um jogador, de ter jogadores né, de saber que alguns jogadores vão ser reservas, entre aspas, né? Reservas em um campeonato, mas titulares em outro, né? Então, essa gestão de elenco foi o que o Palmeiras aprendeu em 2018. Eu falei esse ano, mas foi no ano passado, né? Então, às vezes leva tempo para assimilar isso, né? Então, talvez o Flamengo tenha que lidar um pouco com essa questão de ego, né? De alguns jogadores terem que ficar no banco, porque é um timaço, né? Comentar aí, essa semana a gente teve um anúncio do Gabigol, né? O Gabigol veio por empréstimo, mas o salário do jogador muito provavelmente não é baixo, muito provavelmente, ou com certeza, né? Não é um salário baixo, trouxe também a maior contratação, né, do mercado brasileiro. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Acho que se for fazer correção monetária aí, eu acho que não é a maior, se não é a maior contratação, se eu não me engano, acho que é do Tevez, do Corinthians, até pela época que foi, pelo dinheiro que foi investido, eu acho que ainda está à frente. Mas o Flamengo trouxe o Arrascaeta, também vamos discutir aí se realmente foi uma contratação a se levar adiante pelas cifras, né, pelos valores que foram pagos, mas enfim, já tinha trazido o Rodrigo Caio também, a gente teve aí Florida Cup, o, o Diego Alves, o goleiro voltando a brilhar, cara, então assim, o Flamengo tá no caminho certo, né, de novo, trouxe grandes jogadores, né, ainda tinha aquela perspectiva né, o Flamengo ainda estaria atrás do Dedé, do Cruzeiro, não rolou, eles já falaram que abriram mão disso, então, cara, o Flamengo investiu pesado e eu acho que é, é, é a visão, né, é a postura de um time que está pensando em títulos. É, falar um pouquinho do Arrascaeta, né, que foi até uma surpresa, assim, eu tava assistindo televisão sem compromisso e de repente veio a notícia de que o Arrascaeta, a maior contratação da história do futebol, eu acho que foi mais por uma questão de honra, a questão da Arrascaeta. Arrascaeta, obviamente, é um grande jogador, é um bom jogador, fez né, no Cruzeiro nos últimos anos, vinha fazendo aí é, boas temporadas, né, era peça fundamental no time do Mano Menezes, né, para time que foi campeão, bicampeão da Copa do Brasil. Então, cara, é um cara de extrema importância para o Cruzeiro. Era uma peça fundamental naquele time e vem para o Flamengo com a maior contratação. Eu acho que ele foi super valorizado, foi super estimado, né? O Flamengo, eu acho que trouxe muito mais por uma questão de honra, né? Já estava com a negociação, queria trazer de qualquer jeito, o Cruzeiro não queria ceder,
e, cara, nós vamos levar de qualquer jeito, nem que tem que pagar um absurdo. E foi isso que eles fizeram. Tenho lá minhas dúvidas, né, eu acho que uma coisa é você investir, você acreditar, né, em- vamos investir para trazer grandes jogadores. Mas eu acho que você também precisa ser inteligente. Isso foi uma coisa. E eu sempre puxo o Palmeiras como exemplo, porque o Palmeiras, né, há dois anos atrás, teve essa postura agressiva no mercado e não que não se reverteu em títulos, né? Então, o grande ponto que eu acho que o Flamengo, eu acho que foi muito afobado nessa contratação da Arrascaeta. Eu acho que tinham opções no mercado, né, para posição, né, por um valor muito menor, mas enfim, é um time que tem grana para gastar, que investiu, né, um jogador que se jogar o futebol que vinha jogando no Cruzeiro, é, cara, vai ser pode ser titular. Eu acho que com o Abel Braga, eu não sei como é que vai ser o esquema de jogo. A gente teve uma palhinha aí na Florida Cup, mas, cara, foi só partidas praticamente amistosas, né? Então, tem Everton Ribeiro, tem o próprio Diego. Então, assim, se vai jogar mais na meia, se vai jogar no ataque, não sei. Até porque tem o Gabigol, então o Gabigol com certeza será o centroavante mais de referência, mas não é um cara que joga muito bem é, mais isolado ali com um centroavante de ofício, né? Então, o Abel Braga vai ter uma dor de cabeça boa, mas de novo, eu acho que a contratação né, a vinda do Gabigol foi uma grande contratação entre aspas, né? Conseguiu aí um grande jogador do Flamengo. O Arrascaeta foi uma boa contratação. Não digo que foi excelente pelos valores que foram pagos, mas foi uma boa contratação. Mas eu acho que foi ultra valorizado, né? Eu vejo o Arrascaeta como Borja no Palmeiras. É um grande jogador. O Borja até então no ano anterior tinha sido artilheiro da Libertadores, mas é um jogador que foi ultra valorizado, sem dúvida nenhuma. Não, assim, é um bom centroavante, mas não é um grande centroavante. Eu acho que não é um jogador que vale o que foi pago. Então, é, time que, obviamente, esse ano super, né, meio que inflou o mercado, né, o Flamengo, e trouxe à tona para alguns outros clubes, né, a questão do fair play financeiro, que aí é outra discussão. Muito provavelmente isso nunca vai acontecer no Brasil, mas enfim, Flamengo muito agressivo, muito interessante, né? Assim, uma surpresa até, né? Pelos nomes que vieram. Ainda se fala, né, de um lateral, né? O Flamengo ainda tem interesse no Rafinha, né? Do Bayern de Munique, jogador que também já foi teve o interesse do Palmeiras há alguns anos atrás, né? A negociação, o interesse pelo Dedé já praticamente miou, né? Também acho que a vinda do Dedé, pelo dinheiro que foi gasto no Arrascaeta, o Dedé seria praticamente impossível, né? Seriam valores estratosféricos. Eu acho que superaria aí até a contratação do próprio Arrascaeta se tivesse que trazer. Então, eu acho que até por isso que o Flamengo meio que desistiu, né? O Cruzeiro também vai endurecer de qualquer jeito, porque o Cruzeiro meio que se sentiu lesado, né? Diz que o, o Flamengo, puta, esqueci o termo agora, mas não gostou, né? De fato, o Flamengo fez uma sondagem no Arrascaeta, seduziu o jogador, e o jogador não quis mais ficar no Flamengo, no Cruzeiro. É, uma série de fatores, projeto, enfim, mas obviamente que a grana pesou muito pro Rascaeta sair do Cruzeiro. Então, é, é, o time do mercado até o momento, né, o Flamengo, na sequência eu quero falar do Palmeiras, obviamente, né, o atual campeão brasileiro, que essa semana, que ontem, aliás, anunciou aí a contratação por empréstimo do Ricardo Goulart, né? Era numa novela antiga de alguns anos, já vinha se estendendo, é, a- a- as conversas entre o jogador e o clube já estavam praticamente acertadas, né? Já estava tudo alinhado, só precisava da liberação do Guanzu, e essa liberação veio, e aí finalmente o Palmeiras conseguiu aí anunciar o Ricardo Goulart como reforço, talvez para essa janela, o maior reforço do Palmeiras, né, que já fez boas contratações pontuais,
né? Não foi agressivo no mercado, até porque não há necessidade. Obviamente que o Palmeiras investiu um bom dinheiro, claro, mas não como o Flamengo, mas traz aí um grande jogador, um cara que foi bicampeão com o Cruzeiro, né? Aquele super time do Cruzeiro. Então, cara, vem para acrescentar sem dúvida nenhuma. É um jogador que não tem as características, por exemplo, do Dudu, né? Se o Dudu eventualmente sair do time, não tem as características do Dudu, que é um jogador muito mais rápido, um jogador muito mais de drible, mas é um cara que nos últimos anos na China vinha sendo goleador, né? Não é centroavante de ofício também. Então, cara, é um nome muito interessante para esse super time do Palmeiras que para essa temporada o torcedor e todo mundo já tem em mente que é um clube que vai montar dois ou três times, de dois a três times, né? No mínimo dois times e, e se possível um terceiro time até, né? Enfim, questão de desgaste, questão de lesão. Então é um Palmeiras que tem a capacidade, tem a condição, tem elenco, é, nomes de tanto peso que é um time capaz de montar três times. E com certeza para esse ano o Palmeiras tem na cabeça que serão montados dois times. O torcedor já sabe disso, o torcedor até está na expectativa de saber quem que vai jogar, por exemplo, a Libertadores, quem vai ficar para o Brasileirão. Tem grandes nomes para isso, deu certo no ano passado, então, cara, o Palmeiras é um fortíssimo candidato, sem dúvida nenhuma, a disputar todas as competições de novo. Já era o ano passado, mas esse ano com uma filosofia mais maturada, né, um time mais maduro com essa ideia de que é preciso ter mais de um time, cara, obviamente é o time mais perigoso, sem dúvida nenhuma. O Flamengo vem muito forte também, né, pelas contratações que fez, pelo elenco que tem, mas o Flamengo ainda precisa amadurecer essa ideia de que é preciso montar um time alternativo. Ter um técnico, o Abel, que é um técnico mais medalhão, um técnico mais experiente, né, um cara que aparentemente recuperou aí o Diego Alves, o goleiro, né, um excelente goleiro do Flamengo. Então, cara, é um cara que eu acho que o Flamengo conseguiu o técnico certo para conseguir implantar essa filosofia de que, cara, para a gente disputar mais de um campeonato, não vai ter jeito. A gente precisa ter dois times. Não adianta ter um time só e ficar substituindo uma peça ou outra. Não, a gente precisa ter dois times para que a gente consiga disputar todas as competições. Até porque, né, e se eu não me engano, eu comentei isso no ano passado, né, disputar uma série de campeonatos, né, na América do Sul é totalmente do que disputar na Europa, né, por exemplo, você pegar o campeonato inglês, francês, espanhol, o país já é muito pequeno, as viagens para o campeonato nacional já são muito menos desgastantes, é diferente do Brasil, né, que se pegar o Brasileirão, por exemplo, você faz um jogo no Ceará e depois você tem que ir pro Rio Grande do Sul para fazer um jogo no Sul. Cara, são no mínimo 4, 5 horas de viagem, né? Você vai de uma ponta a outra na Inglaterra, cara, é muito menos, é 1, 2 horas de viagem. Isso falando só de Brasileirão. Tem Copa do Brasil também, que você pode pegar um time do Amazonas, pode pegar um time do Acre, de repente. Então, cara, são viagens muito desgastantes. Libertadores, então, as distâncias aumentam ainda mais, né? Ter que ir para a Argentina, para o Peru, para a Bolívia, para a Colômbia, então se torna ainda mais desgastante. Então, se a gente pensar em termos de América do Sul, é inconcebível que você dispute todas as competições com um elenco só. Então, isso foi um aprendizado e foi um exemplo que o Palmeiras deixou no ano passado e que provavelmente vai começar a inspirar outros clubes esse ano, né? Então, o Flamengo já traz grandes nomes, tem o técnico certo para conseguir isso. O Palmeiras mantém o seu elenco base, mantém a comissão técnica, né? Tem o Felipão como técnico, então o cara que começou essa onda aí de mais de um time no Palmeiras. Então, cara, sem dúvida nenhuma, um dos times mais fortes. Tem agora é, uma grande contratação aí, o Ricardo Goulart já tinha trazido outros grandes nomes. Outros grandes nomes voltaram de empréstimo, né? Destaque aí para o Rafael Veiga, foi um dos grandes nomes aí do Atlético Paranaense no final da temporada. E falar um pouco
estender um pouquinho, né, falar um pouco de Santos, né, que eu queria falar do Santos, até porque é o clube que trouxe o Sampaoli, né, talvez seja um dos técnicos mais popstar hoje que a gente tem em atuação no Brasil. O Santos é, finalmente trouxe um reforço para essa temporada, né, trouxe o Soteldo, né, que é um meio-campista. Eu pessoalmente não conheço o jogador, mas finalmente trouxe o primeiro reforço, né? O grande problema do Santos, né, que teve aí uma partida no final de semana com o Corinthians, um amistoso, é que o Sampaoli deixou claro que precisa de um goleiro que sabe jogar com os pés. Ele disse isso na entrevista, na coletiva. E isso é ruim, cara. Isso é ruim porque o Santos tem um grande goleiro que é o Vanderlei. É, e um cara desse, sabendo que o Sampaoli está pedindo um goleiro e que o Santos de fato está atrás de um goleiro, o Santos é, é, fala assim, Everson, né, do Ceará, o goleiro do Ceará, que muito provavelmente virá, né, teria interesse em vir para o Santos, um cara que joga muito melhor com os pés e tal. É, cara, esse cara deixaria o Vanderlei na reserva. Um goleiro como o Vanderlei, cara, eu acho difícil que aceite ficar na reserva. Né? É um grande goleiro, mas é um cara que não joga com os pés, é aquele goleiro é, old school, né? Que a gente diria, o goleiro que joga muito bem embaixo das quatro, né, embaixo do travessão, mas não, mas não um goleiro que faz um papel de líbero, por exemplo, que é o que o São Paulo quer, que é um goleiro que tem a cara do estilo São Paulo de jogar, né? Então, é, vamos ver aí os próximos capítulos, né? Até então, né, o Santos só tem uma grande contratação, tirando a contratação do Sampaoli, que a meu ver, é a maior contratação do Santos já nessa temporada, mas o Santos está um pouquinho, não digo atrasado, né, no seu planejamento, até porque o Santos tem que discutir muito com os clubes para conseguir uma contratação, né, para conseguir eventualmente parcelar uma multa, né, sim, é muito complicada a situação financeira do Santos para trazer muitos reforços, mas fato é que tem um grande técnico, né? Tem uma base que é indiscutível, né? A gente não tem nem o que questionar a base do Santos. Então eu acho que o Sampaoli, cara, se tiver, já falei isso, se tiver a humildade de olhar para a base, cara, de não só ficar, traz jogador, precisa de reforço. Se tiver a humildade de, não, vamos jogar com o que a gente tem, que a gente joga bonito, cara, eu acho que o Santos tem tudo para ser, né, uma pedra no sapato aí né, talvez da elite aí do futebol, que hoje a gente coloca aí Palmeiras, o Flamengo, o próprio Cruzeiro, o Grêmio, então o Internacional também, que terminou lá no topo da tabela, o São Paulo. Então acho que o Santos tem tudo para entrar no meio desse bolo. Obviamente que o São Paulo tiver essa humildade, né, de, cara, temos esses jogadores, não é o ideal, mas vamos trabalhar. Ele tem essa filosofia, ele é um cara que trabalha muito, ele é um cara que é incansável, né? Então ele vai, cara, trabalhar com unhas e dentes para implantar o estilo dele. Mas eu falei, tem que ter a humildade. Se o cara ficar toda entrevista, toda coletiva, cobrando a presidente, diretoria do Santos, de que precisa um reforço aqui, um reforço ali, cara, isso não vai funcionar e o cara não vai durar nem o Campeonato Paulista. E o grande medo disso acontecer é que o Santos já traz um estrangeiro para o seu elenco, provavelmente vai trazer mais um ou dois, e aí, cara, demitindo o Sampaoli, vai ficar com vários estrangeiros no elenco e, cara, e vão ser caras, vão ser jogadores que, se vier um técnico em sequência brasileiro, do Brasil, podem ser jogadores que vão perder espaço, então vão ficar ociosos no elenco. Então essa é a grande preocupação. Eu acho que o Sampaoli tem que ter essa humildade de enxergar isso, é um recomeço para ele, então ele tem que saber jogar com o que ele tem, né? Se ele aceitou vir para o Santos, é um cara que provavelmente veio e veio bem informado, um cara que sabe o histórico do Santos, né? De jogadores jovens, um cara que sabe a situação financeira do Santos atual, sabe que é um time que está limitado. Lógico, vendeu o Rodrigo para o Real Madrid, tem uma grana, tem uma bufunfa muito boa para receber. Mas, cara, só isso não basta, né? O próprio salário do Sampaoli não deve ser maior que, né, deve ser maior que muito provavelmente que de todos os jogadores do elenco do Santos.
Então, é um cara que tem que ter isso em mente. E se não tiver isso em mente, cara, não vai durar depois do Campeonato Paulista. Então, muito cuidado. Espero que o São Paulo tenha essa humildade. Eu torço para que isso aconteça, porque é um grande técnico. É um técnico que vem acrescentar sim no futebol brasileiro, mas que tem que saber jogar conforme o futebol brasileiro exige. Né? Não é um time com cifras estratosféricas, não é um time que vai sair contratando tudo que ele pedir. Uma coisa é o São Paulo ele ter ido para o Flamengo ou para o Palmeiras, né? Até para o São Paulo, que também foi bem agressivo. Mas outra coisa é ir para o Santos, que sabidamente já vem numa situação financeira muito instável, né? Um clube que está com um problema político muito sério, né? O ano passado teve até processo de impeachment do presidente. Então, cara, é um clube que vem numa situação muito tumultuada e traz um técnico gringo, uma situação, um clube com internamente, né, com uma situação um pouco tumultuada, é, um cara que qualquer resultado negativo ele vai ele vai balançar no cargo, sem dúvida nenhuma. Então, eu fico na minha torcida pessoalmente, espero que dê certo, né? Porque ia ser muito legal de ver esse estilo São Paulo no Brasil, um estilo que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Falar um pouco de Corinthians também, que também foi talvez o time que, se a gente falar em grandes técnicos, né? O Flamengo trouxe o Abel Braga, o Santos trouxe talvez o mais popstar, o Sampaoli, e o Corinthians trouxe, né, de volta o Carille. Então, por isso que eu estou dando um pouco de destaque para esses times, né? A gente falei do amistoso que teve, né? Finalmente a estreia do Carille aí com finalmente a estreia não, né? Mas talvez um jogo mais de peso aí do Carille nessa volta, né? Então não deu para ver muita coisa pessoalmente, né? O time do Corinthians ainda é, vieram alguns reforços, né? O Manuel, do zagueiro do Cruzeiro, tá chegando. Então assim tem jogadores que nem estrearam, né? Por exemplo, o Bozelli, que é a maior contratação aí no ataque do Corinthians, ainda não estreou, se eu não me engano. Eu acho que ele não estreou no jogo contra o Santos. Desculpa se eu estou falando bobeira aqui, mas eu acho que ele não estreou ainda. Então, assim, é um cara que muito provavelmente vai ser titular no ataque do Corinthians. Tem a questão do Romero. Romero não renovou o contrato dele se encerra no meio desse ano. Então, quer dizer, o Corinthians tem muitas indefinições ainda e é difícil saber o time titular que o Fábio Carille vai jogar. Obviamente que a gente conhece o Fábio Carille, o estilo dele é um cara que preza muito pela organização tática defensiva. Então, talvez é, um, dois, três, quatro, até os quatro primeiros jogos, talvez o Corinthians a gente não veja um padrão tático muito bom, mas depois disso eu tenho certeza absoluta que o Fábio Carille vai conseguir organizar o time e tem tudo aí para ser né, um dos fortes candidatos, aí, um dos seríssimos candidatos ao título do Campeonato Paulista. Então, é, vamos ficar na expectativa, né? O Ramiro, por exemplo, estreou, eu acho que foi bem. Fala assim Wagner Love, que ainda está com uma indefinição com o Besiktas, né? Um cara que não vem recebendo salário lá, então ele precisa de uma liberação com o clube. E se conseguir essa liberação, o Corinthians já demonstrou interesse. O jogador fala que tem interesse também. Então tem algumas indefinições o Corinthians ainda, né? Jogadores que podem sair, jogadores recém-chegados, que o Carille não teve nem tempo de trabalhar direito. Então, mas é aquilo que eu falei. Primeiro, segundo, terceiro jogo, até o quarto jogo, a gente vai ver um Corinthians muito instável ainda, um clube que o Carille, um time que o Carille vai mexer uma peça ou outra todo jogo, uma posição no campo para ver se acerta, para ver se encontra a peça-chave. Então, mas depois disso, com certeza, eu acho que o torcedor corintiano tem que ter isso em mente, cara. Primeiros jogos, esquece, é aquele jogo de time que vai jogar mais para empatar, para encontrar o seu padrão tático, para encontrar seu ritmo de jogo. Depois disso, né, conhecendo o Fábio Carille, vendo o trabalho que ele já fez, eu tenho certeza absoluta que o Corinthians vai, eu não digo que vai voar, mas é um Corinthians de muita aplicação tática, um time que vai dificultar muito para qualquer um que bater de frente com ele. Então,
É, vamos aguardar para ver essa estreia. Eu tô ansioso para ver também. E eu acho que é isso aí, gente. Tem algumas coisas acontecendo no mercado, né? Fala-se de que o Rodriguinho possa voltar por empréstimo, mas ainda é muito, são coisas ainda muito, é, é, muito ainda no nível do rumor ainda, né? O Rodriguinho que não vem tão bem no futebol egípcio, então pode ser que venha por empréstimo para o Brasil. Vamos aguardar, né, os próximos episódios. Acho que é isso aí, gente. Tentei dar uma resumida. De novo, desculpa aí se eu não falei do seu clube aí, ou coisa manda aí, comenta aí no canal que a gente faz um podcast focado no seu clube, que você quer ouvir um pouquinho sobre ele, mas peguei um pouco aí, né, os clubes que mais agitaram o mercado, que foi o Flamengo, né, o próprio Palmeiras também, essa semana o Ricardo Goulart, e, e Corinthians e Santos, né, que são dois clubes que trouxeram aí dois grandes técnicos, né, e que eu pessoalmente estou com muita expectativa para ver como é que os dois times vão jogar, né? O Corinthians com a volta do Fábio Carille e o Santos, né, um, um, com o Sampaoli, né? Aquele estilo de futebol diferenciado que a gente não está acostumado a ver no Brasil, né? E eu acho que é um técnico que é o estilo dele. Se conseguir casar com o Santos, tem tudo para dar certo. Então, eu acho que é isso aí, gente. Foi um resuminho, né? Os campeonatos estaduais estão para começar e a gente vai voltar toda semana para comentar um pouquinho de cada jogo. Obviamente eu não vou conseguir cobrir todos os campeonatos estaduais, são muitos, mas é o que eu falei. Você está interessado? Quer que eu falo de algum time específico? Quer que eu falo, pô, sei lá, do Vasco? Quer que eu falo do Ceará? Comenta aí, deixa um comentário que a gente vê. Eu faço um resumão do que aconteceu, faço um resumão do estadual. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.